Boa tarde, pessoal. Vamos começar uma aula sobre edição de áudio no Audacity. Edição de áudio e vídeo, livro 7. Edição no Audacity. O que a gente vai ver hoje? Gravação, importação, edição. E aí, dentro de edição, a gente vai trabalhar na prática com geração de sons que o Audacity traz para a gente fazer. Separar áudios em uma faixa e como trabalhar com o volume dos áudios. Na última aula eu já me adiantei e mostrei uma série de coisas para vocês, agora eu vou mostrar conceitualmente como é que a gente pode fazer essas coisas. Então aqui na gravação, por exemplo, a gente tem duas formas de obter um áudio para editar no Audacity. A primeira forma delas é gravar, a gente inclusive fez isso na aula passada. A segunda é a gente fazer uma importação, né? Vamos fazer isso na prática, então. Está aqui aberto o Audacity. Se eu começar a gravar, será que ele já cria uma faixa para mim? Não sei. Podemos testar. Vamos ver o que vai acontecer. Esta é a última aula de abril. E eu tenho um monte de novidades para maio. Que, aliás, é o último mês que a gente vai trabalhar com edição de áudio. Muito bem, olha só, ele já criou uma faixa automaticamente para mim. Isso é bom. Ou seja, para obter um áudio que a gente possa usar para editar, é muito simples, né? Basta você clicar no botão vermelhinho de gravar e sair gravando. Agora, a gente também pode importar, né? E aí eu vou aqui em Arquivo, Importar um áudio. Vamos ver onde é que a gente está aqui. Edição de áudio e vídeo. Ixi, nós estamos no ano passado. Deixa eu sair desse daqui. Aulas de 2021. Muito bem. Então a gente tem aqui um arquivo qualquer. Ah, sim. Tem um arquivinho que eu separei aqui para fazer importação. Cliquei nele, ele já veio para cá, olha só. A tela já foi redimensionada para caber ele todo. Eu vou diminuir o volume desse áudio preventivamente, porque eu imagino que vai sair muito alto aí na máquina de vocês. Vou deixar com menos 10 de ganho aqui. Esta é a última aula de abril. Eu tenho um monte de novidades para maio. Que, aliás, é o último mês que a gente vai trabalhar com edição de áudio. Muito bem. Agora é o seguinte. Eu vou silenciar a música. Cliquei no botão silenciar, vejam que ele mudou a aparência aqui da track e vou clicar novamente. Esta é a última aula de abril e eu tenho um monte de novidades para maio, que, aliás, é o último mês que a gente vai trabalhar. Muito bem. Voltando aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que só a música toque. Então eu clico em solo. Quando eu clico em solo, todas as faixas de áudio, as outras faixas de áudio, ficam em cinza, demonstrando que elas não estão habilitadas. Então, se eu clicar aqui agora, então existem duas formas. O silenciar silencia aquela faixa. O solo silencia todas as outras menos aquela faixa. Bom, então a gente já viu como faz para gravar um áudio, a gente já viu como faz para importar um áudio. O que mais que a gente pode fazer agora? A gente pode gerar um som automático. Deixa eu diminuir isso daqui um pouquinho também, muito bem. Agora a gente vai gerar um som automaticamente. Para isso eu vou fazer uma nova faixa, uma faixa em estéreo. Está aqui a nova faixa, e é nela que eu quero gravar. Tá? Vou posicionar aqui no início, na esperança de que o som gerado venha para essa faixa. Eu não sei se isso vai acontecer, mas a gente pode tentar, né? Eu tenho que ir, então, em gerar, ruído, silêncio, um tom programável, um tom qualquer,
tom DTMF, uma faixa de ritmo, um plug, um tambor. Bom, vamos criar um ruído primeiro. Vamos ver como é que vai ficar isso. Observe que eu tenho tipos de ruído definidos aqui. Eu posso criar um ruído branco. Mas que diabo será esse ruído branco? Para a gente saber, é fácil. Tenho sempre um botão de visualizar aqui. Então vamos ouvir o ruído branco. Que horror, né? Alto pra caramba. Vou tentar diminuir aqui um pouquinho o volume. Ok. Ruído rosa. O ruído acastanhado. Esse daí ficou bonitinho, né? Bom, mas ruído é muito chato. Vamos tentar uma outra opção. Vamos gerar um silêncio. Cria incrível, quem diria? O silêncio é completamente silencioso. Gerar um tom programável. Existem diversas opções aqui de tom, 4 opções. Vamos começar pelo seno. Tá alto, né? Será que se eu diminuir aqui de novo ajuda? Quadrado. Dente de serra. Eu posso ainda mexer com umas coisas aqui, linear, logaritmo. Se eu der OK, observem que tem a duração do ruído aqui, ó. Se eu der OK, o ruído vem para cá. Olha o ruído aqui. Ele foi colocado na faixa que eu pedi. Observe que, se eu seleciono aqui o botão das duas setinhas juntas, essa é a ferramenta mover. Então eu posso mover o áudio para onde eu quiser, tá? Vou deixar ele por aqui. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Além de gerar som, a gente agora vai brincar com a edição mesmo. O que eu quero dizer com brincar com a edição? A gente vai selecionar esse primeiro áudio aqui, e aí para isso eu vou aumentar um pouco mais o zoom, né? Para voltar a mexer nesse áudio aqui. E é o seguinte, observem que eu coloquei essas 3 faixas, essas 3 frases, e elas ficaram com espaço entre elas. Primeira coisa que eu preciso fazer, eliminar essas, como direi, esses espaços aqui. E aí a gente vai separar áudios para fazer isso. Para separar um áudio, você volta aqui para o botão de seleção, clica nos lugares onde você quer separar e você pode simplesmente teclar Ctrl I. Cliquei Ctrl I, vocês viram que ficou diferente aqui. Vou clicar Ctrl I aqui também, nesse cantinho. Ctrl I de novo. Pronto. Nesse momento eu fiz uma divisão nos áudios aqui e vai ficar mais claro para vocês quando eu mover esses pedaços. Olha só. Inclusive, se eu fiz essa divisão, esse pedaço aqui que está, digamos, sem frase nenhuma, não está totalmente em silêncio, né? Tem um ruído ali. Mas se eu deletar isso daqui com o del, eu tenho que selecionar o que eu quero deletar. E eu tenho que selecionar com esse botão aqui. Cliquei 2 vezes no trecho, tá? Ó, voltei para cá, cliquei 2 vezes no trecho. Eu poderia selecionar esse, e agora eu vou dar del. Pronto, deletei o áudio que estava a mais. Volto para cá para mover. Ok? Clico aqui quando eu quiser marcar o que eu quero excluir. Ctrl I. Ctrl I de novo. Por que não quer marcar? Tem que ser aqui. Ctrl I de novo.
Marco o que eu quero, clico 2 vezes e posso apertar o del. Pronto, deletei. Observem que essa função, quando você está deletando de 2 outras faixas, ele já junta as faixas automaticamente, o que é bem legal. Outra coisa que eu posso fazer aqui, na edição, clicando 2 vezes nessa frase, eu posso dar Ctrl C e copiar ela para cá. Agora, não só isso, eu posso pegar isso daqui e levar para outro lugar também. Para isso, eu clico 2 vezes, venho no mover, e aí eu posso mover isso daqui para outro lugar. Olha só, movi para outro lugar, coloquei em uma outra faixa. Se eu colocar isso daqui meio que em paralelo com aquela faixa ali, vai ficar bem bagunçado, né? Vamos ver como é que ficou. Esta é a última aula de abril e eu tenho um monte de novidades para maio. Que, aliás, é o último mês que a gente vai trabalhar. Tocando os dois ao mesmo tempo ficou tipo um eco, né? Mas eco é efeito especial, a gente vai aprender na aula que vem. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Na opção de editar, aqui, tem uma série de opções, tá? Além das normais que a gente tem, de recortar, excluir, deletar, copiar, duplicar. Você tem um remover especial aqui. Você tem a opção de silenciar áudio. Opção de limites do clipe, quando você quer separar um pedaço de áudio dentro da faixa. Separar áudios nos silêncios, o que é isso? É quando você quer que ele faça a eliminação de silêncios automaticamente. Ele consegue fazer isso automaticamente, olha que legal. E tem uma série de outras coisas aqui que a gente não precisa saber no momento. Tem a questão das preferências, abre uma janela para você alterar as preferências do software. Bom, além de separar áudios em uma faixa, uma coisa que a gente já tinha feito antes, na aula passada, que foi alterar o volume dos áudios. Eu posso alterar os volumes dos áudios mexendo aqui, inclusive eu fiz isso aqui no início para a gente não ficar com som muito alto, atrapalhando a narração que eu tinha feito. Mas a gente também pode trabalhar com a ferramenta envelope. Tá? Se eu selecionar esse áudio todo aqui, ó, selecionei ele todo, tá? E vir aqui na ferramenta envelope, que é a segunda, logo depois da seleção, ela muda de jeito. E ela muda de jeito por quê? Porque agora isso tudo aqui está envelopado. E esse envelope pode servir para que a gente possa alterar o volume das coisas. Vamos dizer que eu quero que a música ela fique mais baixinha enquanto eu estiver falando. Deixa eu apagar esse último áudio aqui. Eu quero que ela fique mais baixinha enquanto eu estiver falando, mas só quando eu estiver falando. Vamos botar então? Vamos mover isso daqui mais para cá. Mover isso daqui para cá e mover isso daqui para cá. Ok. Agora eu volto para a ferramenta envelope. Eu não queria ter envelopado isso daqui. Eu queria envelopar essa aqui. Tira do envelope, seleciona a faixa toda. Clicando 2 vezes, você seleciona a faixa toda, tá? Ó. Clica 2 vezes, clica 2 vezes, clica 2 vezes. Seleciona só um pedaço. Clique e arrasta. Clique e arrasta. Clique e arrasta. Seleciona um ponto específico. Clica. Aí ele bota uma linha aqui. Clica de novo. Ele passa a linha para cá. Então, clicando 2 vezes, a faixa onde você está trabalhando é selecionada. Aí eu clico no envelope. Pronto. Nesse momento, eu quero fazer uma alteração. Observem que o cursor mudou. Eu quero fazer uma alteração nesse ponto e nesse ponto aqui. E aí, vejam, eu vou pegar aqui nesse ponto e eu vou diminuir o tamanho do áudio. Tá? Eu posso fazer isso em vários locais. Às vezes eu quero aumentar um pouquinho aqui. Aqui eu quero que seja mais para cá. E aqui no final também. Eu quero ir diminuindo esse áudio
no final. Então, esse envelopamento, ele provoca uma alteração do volume do som de uma forma muito didática, de uma forma muito visual, né? E isso fica perfeito para o que a gente quer fazer. O que eu quero é mostrar para vocês como é que ficou essa ferramenta de envelopamento, tá? Vamos ver. Esta é a última aula de abril e tem um monte de novidades para maio. E, aliás, é o último mês que a gente vai trabalhar com edição de áudio. Muito bem, essa é a ferramenta envelope. Então você vai alterando de forma bem gráfica os volumes dos elementos que você tem dentro do áudio, ok? Com essas marcações pode-se alterar então de forma suave o volume. Eu vou abrir um arquivo aqui agora, que é esse arquivo do teaser, teaser.aup. Esse teaser.aup eu tinha feito em outro lugar e trouxe para cá. Observe que quando eu trago o arquivo para cá, esse arquivo Audacity, eu tenho que trazer também o teaser underline data, que é o lugar onde ficam os arquivos que eu utilizei no meu projeto. Então eu vou clicar aqui, pronto, abriu. É um arquivo com 4 faixas de áudio. Certamente aqui a gente tem alguns elementos de efeito. Esses 2 elementos aqui são elementos de efeito. Esse elemento aqui deve ser uma música, eu imagino. Will Be Ride é uma musiquinha. E para finalizar, um outro efeito aqui. Esse de cima é o meu áudio, tá? É a minha narrativa, a minha narração. Eu vou mostrar para vocês como é que isso daqui ficou. Vocês verem o que vocês acharam disso aqui. Em breve, neste local digital, o podcast mais aleatório que você já viu ou ouviu. Seja verso. Esse é um áudio que eu montei de teaser para o podcast que a gente pretende montar. Eu vou agora, então, mostrar para vocês o que vai acontecer agora em maio, que é o último mês. Na aba de maio, a primeira aula é a aula 6, onde a gente vai ver efeitos sonoros. Essa aula aqui é uma aula de quarta-feira, mas no dia 8, no sábado, a gente vai ter uma outra aula, porque no sábado vai ser um dia letivo, no dia 8. E nesse dia a gente vai falar sobre a capa do podcast. Tá? Nós já definimos nome, já definimos uma duração, e aí é o momento em que a gente vai discutir sobre capas de podcast. E isso vai acontecer no dia 8. Tá? Essa tarefa, então, vai ser entregue no dia 12, que é um dia antes da outra aula do dia 13. No dia 13, a gente vai falar sobre ambiente de suporte a podcasts. No caso, eu vou focar no... como é que chama o danado? No Anchor. Tá? A gente vai falar sobre o Anchor aqui. Apresentar para vocês a ferramenta Anchor. A tarefa desse dia é uma tarefa de pesquisa sobre hospedagem. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre possíveis hospedagens de podcast. No mesmo dia, a gente tem uma atividade prática extra que não vale ponto, vocês não precisam fazer, não é obrigatória, tá? Que é um documento de cessão dos direitos do episódio. Vejam, lembrem, a ideia é que vocês produzam episódios de um podcast. Para que eu possa publicar esses episódios de podcast, eu tenho que ter a segurança jurídica de que eu não vou ter nenhum problema na publicação desses episódios. Então aqui tem, em arquivo doc, o termo de cessão de direitos autorais da produção do podcast de vocês. No dia 20, a gente vai falar sobre divulgação, financiamento e direitos. Eu já falei sobre isso anteriormente porque eu me equivoquei.
A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E nesse dia, o que vocês vão produzir vai ser um plano de divulgação e um plano de financiamento de podcast. E, nesse mesmo dia, eu já vou deixar aqui aberto, aliás, já está aberto, o espaço do Moodle para vocês postarem o trabalho final. Tá? Esse trabalho final, a data final para vocês postarem vai ser dia 26/5. Por que no dia 26/5? Porque a última aula do trimestre é no dia seguinte, no dia 27. E no dia 27 a gente vai discutir os episódios que vocês mandaram para mim. Tá? Então esse é o roteiro do que vai ser apresentado agora no mês de maio. E aí a gente encerra definitivamente o assunto edição de áudio. Mas não antes da gente verificar qual que é a tarefa de hoje. A tarefa de hoje é a seguinte: edite usando o programa Audacity o arquivo que você fez na atividade 6. O que foi a atividade 6? A atividade que você se apresentou, né? Lá na atividade 6 vocês postaram o arquivo bruto sem nenhuma edição. Agora, durante a edição, vocês vão cortar silêncio, vão adicionar música de fundo, e aí vocês vão postar o arquivo em formato MP3. Tá? Ah, mas eu quero postar em um outro formato. Tudo bem, posta em outro formato. Desde que seja um formato que os players consigam identificar, né? Basicamente é isso, que é a tarefa de hoje, com prazo até dia 5 de maio. Boa pergunta, Juliana. Você vai fazer 2 capas. Uma capa do podcast e uma capa do episódio. A gente vai fazer uma votação para definir qual que é a capa do podcast que a gente vai utilizar. Da mesma forma que a gente já fez votação para definir o nome, definir a duração do podcast. Nenhuma pergunta? Muito bem. Então, até a próxima quarta. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição de vocês amanhã naquele horário de atendimento, tá certo? Se tiverem algum problema com edição no Audacity, é só perguntar. Não é quarta não, é quinta, né? Nesta atividade de agora, o volume da música pode ser constante ou tem que fazer aquilo de aumentar e diminuir? Do jeito que você achar melhor. Você é que define, você que é a editora do áudio, tá, Juliana?